Então, bem-vindos a mais uma videoaula, sétimo ano. Nós vamos aí dar continuidade ao estudo dos ângulos, certo? E antes de eu começar a falar sobre o conteúdo da aula de hoje, que vai ser a adição envolvendo ângulos, eu gostaria de revisar com vocês assuntos que foram aí abordados em aulas anteriores, tá certo? Então, olha só. Nós vimos que o ângulo ele pode ser representado em grau. Esse é o símbolo do grau, então aqui eu tenho a representação de 1 grau. Vimos que ele pode também ser representado em minutos, ok? E, além do grau e do minuto, nós ainda vimos que o ângulo pode ser representado em segundos. Então, olha só que interessante. 1 grau equivale a 60 minutos, esse é o símbolo dos minutos. E 1 minuto equivale aí a 60 segundos, esse é o símbolo dos segundos. E nós vimos também que 1 grau, ele também pode ser representado em segundos. 1 grau é igual a 3.600 segundos. Nós vimos que nós podemos transformar uma unidade em outra na nossa aula anterior, certo? Nós vamos revisar, certo, aquele assunto, não se preocupe. Caso tenha ficado alguma dúvida em relação a como transformar minutos em graus, graus em minutos, segundos em minutos, minutos em segundos, não se preocupe que a gente vai revisar esse conteúdo. É muito importante que vocês lembrem dessas relações aqui, certo? Principalmente quando nós estivermos trabalhando aí com operações envolvendo ângulos, certo? Que vai ser o assunto que nós vamos iniciar na nossa aula de hoje. Lembre-se desse detalhe. 1 grau equivale a 60 minutos. 1 minuto é equivalente a 60 segundos. E só a critério de curiosidade, porque não é muito usual essa terceira situação, mas 1 grau é equivalente a 3.600 segundos, certo? E na aula de hoje, nós vamos dar início aí a operações envolvendo ângulos. Então, hoje nós vamos falar sobre adição de ângulos. Ângulos esses na forma mista. E o que seria, então, ângulos na forma mista? São aqueles ângulos, turma, que são representados por grau, minutos e segundos. Tá certo? Então, tenho aqui o ângulo que mede 35 graus, 48 minutos e 42 segundos. Aí você vai me perguntar, professor, mas por que nós temos ângulos com esse tipo de representação? Simples, turma, porque esse ângulo aí em questão, o 35 graus, 48 minutos e 42 segundos, ele não chega a ser 36 graus, mas também não é 35. Ele está entre esses dois valores. Ele é maior que 35 e menor que 36 graus. Por isso que nós o representamos desta maneira, na sua forma mista. E nós vamos aí somar este ângulo, que tem essa medida, com este segundo ângulo que também está na sua forma mista, que é o ângulo de 45 graus, 20 minutos e 22 segundos. Ok? Então não se desesperem, não é complicado, basta ter paciência e observar como o procedimento vai ser realizado. Então vamos lá. Primeira coisa, vocês vão somar segundos com segundos, minutos com minutos e grau com grau. Não acontece de você somar segundo com grau, ou minuto com segundo, ou minuto com grau. Não rola isso. É segundo somado com segundos, minuto com minuto e grau com grau. Então vamos lá. Nós vamos fazer 3 adições. 42 mais 22. Então vamos lá. 2 mais 2, 4. 2 mais 4, 6. Então nós temos aí 64 segundos. 48 mais 20. 8 mais 0 dá 8. 4 mais 2 dá 6. 68 minutos. Agora vamos para a última adição. 35 mais 45. 5 mais 5 dá 10, vai 1. 3 mais 4 dá 7, 7 mais 1 dá 8. Então temos aí a resposta, 80 graus, 68 minutos e 64 segundos.
Porém, turma, nós temos aí uma pequena observação a ser feita. Os minutos e os segundos não podem ter esses valores. Minutos e segundos não podem ser nem iguais e nem maiores que 60, certo? Porque caso isso aconteça, a gente vai ter que fazer o procedimento que eu vou explicar para vocês agora. Vocês lembram daquela relaçãozinha, né? 1 grau vale 60 minutos e 1 minuto vale 60 segundos. Lembra que eu disse para vocês no iniciozinho da aula que era importante vocês lembrarem dessa situação. Por quê? Porque nós vamos utilizá-la aqui. Então, qual é o procedimento que deve ser realizado nesse tipo de situação? Quando, durante uma adição de ângulos na forma mista, você tiver minutos e segundos aí maiores ou iguais a 60. Vocês vão fazer o seguinte, aqui você vai subtrair, você vai tirar 60 segundos, certo? 64 menos 60, 4 segundos. Turminha, o que vai acontecer com esse 60 que foi retirado? Lembra que 60 segundos vale 1 minuto, então esses 60 segundos que você tirou daqui, você soma com os minutos. 68 mais 1 dá 69. Só que vocês já sabem, 69 também não é um valor aceito para os minutos. Minutos e segundos não podem ser nem iguais e nem maiores que 60. Então, da mesma forma que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. Eu vou subtrair aqui 60 minutos. 69 menos 60 sobra 9 minutos. Esses 60 minutos que eu tirei daqui, ele vem para cá na forma de 1 grau. Então, fica aqui mais 1 grau, fica 81. Então, a resposta correta é o quê, turma? Vou colocar aqui do lado, 81 graus, 9 minutos e 4 segundos. Ah, professor, e se na hora da prova eu deixar essa resposta aqui, eu vou errar? Vai, porque esses dois valores aqui não são aceitos. Vocês devem aí, quando os valores dos segundos e dos minutos forem maiores ou iguais a 60, vocês devem realizar a subtração mediante eu expliquei aqui para vocês. E lembrem-se, 60 minutos equivale a 1 grau e 60 segundos equivale a 1 minuto. Procedimento relativamente simples, turma. Relativamente simples, não é tão complicado assim não, é? Então, vamos ver aí uma outra situação. Vamos ver aí uma outra soma. Vamos ver aí como ficaria, por exemplo, a seguinte situação. Qual seria aí o valor dessa adição que eu vou colocar aqui para vocês, Vamos aqui para um outro exemplo, para fixar melhor. Vamos somar 8 graus, 21 minutos e 32 segundos com o ângulo 11 graus, 14 minutos e 26 segundos. Então, vamos lá. Lembrando da nossa relação, 60 minutos equivale a 1 grau e 60 segundos equivale a 1 minuto. Então, vamos lá. Então, vamos somar segundos com segundos, minutos com minutos e grau com grau. Então, vamos lá. 2 mais 6 dá 8. 3 mais 2, 5. 58. Observa que 58 é um valor aceito, porque ele é menor que 60. Então, deixa do jeito que está. Agora, vamos para 21 mais 14. 1 mais 4 dá 5. 2 mais 1 dá 3. Então, 35 também é um valor aceito aí para os minutos. E, finalmente, 8 mais 11 dá 19. Então, aqui, a gente não vai precisar realizar aquele procedimento que anteriormente eu demonstrei para vocês. Por que que não? Porque nos minutos e nos segundos, nós não tivemos aí
a valores maiores ou iguais a 60, certo? Então, nós não precisaremos aí utilizar aquele procedimento que anteriormente foi feito. Então, turma, o que vocês vão responder aí como atividade, né, como eu estou introduzindo o conteúdo para vocês, né, e eu ainda não expliquei subtração envolvendo ângulos, porque eu não quero jogar muito conteúdo numa aula só, vocês vão lá na página 114, certo? Do nosso módulo 4, certo? Página 114. Na primeira questão da página 114, vocês vão responder o item A, o item D, item A, item D, e a segunda questão. Então, primeira questão apenas item A e D, e a segunda questão vocês vão aí resolver os itens A e B, certo? E aí o que eu sugiro a vocês, que vocês já deem uma pesquisada em como realizar subtração envolvendo ângulos, ok, turma? Lembrem-se que o principal interessado aí em aprender são vocês. Então, módulo 4, primeira questão, item A e item D, e segunda questão, itens A e B. São os dois itens aí da nossa segunda questão. Lembrando que aqui, turma, vocês já vão precisar aí iniciar a subtração envolvendo ângulos. Então, por mais que eu não tenha ainda explicado esse conteúdo, dê uma pesquisada, forte abraço e até a nossa próxima videoaula.